Borderline é quando tu sempre se vê em uma borda, né? Tu vive tua vida normal, só que sempre correndo riscos. Riscos muitas vezes de se explodir, riscos muitas vezes de acabar atingindo aquela limitação, aquele limite que tu tens, que passando, né, daquela borda ali, às vezes tu acaba gerando um grande estrago, tanto na tua vida, quanto muitas vezes até na vida das pessoas que te cercam. Hoje defino Borderline como viver no limite, viver correndo riscos. Até então era tudo normal que tu tava vivendo, né? Ou tu sentia que tinha algo estranho contigo? Eu sempre senti que tinha algo errado, assim. Eu sempre me questionava muito. Vem também, né, de uma raiz de um abuso que eu sofri na minha infância e pré-adolescência, em 2018, onde eu joguei meu carro em um precipício, bati a cabeça, fui induzido ao coma. Foi, assim, um episódio bem punk, assim, pra mim, sabe? Porque as sequelas também deixadas depois, pela questão de como tua família se sente depois, o medo que eles ficam, o pânico que eles ficam, né, depois de tu tentar algo nesse nível. E eu tava ouvindo tudo. Na hora, assim, foi muito confuso. Aí depois, né, o meu pai, ele esteve no hospital e ele falou que, independente de qualquer situação, ele ia continuar me amando e que ele tava ali. Desculpa. Foi tão difícil acordar porque a realidade estava pior do que antes de eu tentar partir, entendeu? A realidade depois foi muito pior. O pós-suicídio foi mais pesado do que a própria tentativa. Naquele momento onde que tu jogou o carro, quando tu acordou, ou no momento em que tu percebeu que aquela tentativa não deu certo, o que passou na tua cabeça? Qual foi o sentimento? Tu se arrependeu de não ter morrido ou tu se arrependeu de ter feito? Então hoje, às vezes, adolescentes sentam diante de mim com problema de depressão, com problema de ansiedade, às vezes vontade de até mesmo tirar a vida. Adolescentes sentam diante de mim dizendo que tem algo dentro deles que tem vontade de socar tudo. Tu consegue entender mais, né? Daquele adolescente que tá sentado diante de ti, relatando o que ele tá sentindo, porque parece que um dia tu esteve naquele lugar. Eu entendo que cada passo que eu dei na minha vida, cada passo com a permissão de Deus, né, que eu dei, foi pra um dia chegar aqui, nesse lugar que eu tô, sabe? Cara, a tua história vai ajudar a reescrever de outras pessoas. E isso é um poder que tu tem na tua mão de poder ajudar as outras pessoas que também estão passando por essas questões, né? E passar por essas questões me lembra uma outra coisa, que é como é que foi pra ti depois de ter recebido o diagnóstico? Tu acha que tua vida, de certa forma, melhorou? Ou ainda tem coisas para ser resolvidas? Vamos supor, eu começo a agir agora contigo de deboche. Agora, nesse exato momento, eu começo a olhar para ti e falar, mano, tudo isso daí é besteira, isso daí é a coisa mais ridícula que tu tem na tua vida. O que que tu sente no teu corpo? Tu sente uma queimação? Qual é o teu sentimento antes do ato acontecer de fato? Ou seja, gritar com a pessoa ou falar, qual é o, digamos, o passo a passo da tua instabilidade quando alguém entra com deboche na tua vida? E qual é a sensação de depois ter brigado com a pessoa, depois do deboche dela? Tu se sente satisfeito ou tu se sente mal? Não, eu me sinto horrível. É? Eu me sinto horrível. Eu conversei com uma psicóloga. Sim. E a gente falou sobre o processo do TDAH nas brigas. Eles se sentem satisfeitos depois de terem brigado, porque dá aquele excesso de dopamina. Então tu tá me dizendo que tu fica triste, deprimido. Como é que é a sensação depois? Na hora A gente sabe, né, que a maioria das pessoas usam máscaras sociais, né? É natural do ser humano usar máscaras, até porque isso fez com que a gente evoluísse na vida. Sim. Como é que tu se sente com essa questão? Tu acha que tu é sempre 100% você? Ou tu acha que em algum momento você usa alguns tipos de máscaras que você nem sequer sabe quais são? Eu achei essa pergunta muito boa, porque essa pergunta resume muito o que eu fui a vida inteira. Renan foi diagnosticado com transtorno de personalidade borderline e desde então tem se aprofundado no impacto desse transtorno na sua vida cotidiana. Caracterizado por intensas oscilações emocionais, medo do abandono e dificuldades nos relacionamentos, o borderline afeta a forma como a pessoa percebe a si mesma e o mundo ao seu redor. Hoje, Renan compartilha sua experiência real com o transtorno, os desafios diários, os altos e baixos emocionais e como ele tem aprendido a lidar com as emoções. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o teu relacionamento, mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu sei que pode parecer bem provocativa e muito chata de ser falada, com todo respeito, mas e se o casamento de vocês acabar? Quem vai ser o Renan?
Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Renan, o que é borderline? Então, borderline, pra mim, né, e pelo que eu tenho hoje de entendimento de borderline, é quando tu sempre se vê em uma borda, né? Vem muito disso. Então, tu vive tua vida normal, só que sempre correndo riscos. Riscos muitas vezes de se explodir, riscos muitas vezes de acabar atingindo aquela limitação, aquele limite que tu tens, que passando, né, daquela borda ali, às vezes tu acaba gerando um grande estrago, tanto na tua vida, quanto muitas vezes até na vida das pessoas que te cercam. Então, eu hoje defino borderline como viver no limite, viver correndo riscos, assim. É literalmente uma borda ali, né, do borda. teu limite. E como é que foi para tu receber um diagnóstico? Então, foi muito difícil. Eu recebi esse diagnóstico em 2020, pandemia. Então, a gente não estava já muito bem, né, psicologicamente, isso eu falo a nível geral. O mundo inteiro já não estava bem psicologicamente, enfrentando uma pandemia. Só que com essa questão de muitas vezes ficar recluso em casa, eu me expus a algumas outras coisas de programações, né? Às vezes até mesmo em redes sociais, de conteúdos que eu não costumava assistir muito. E um desses conteúdos que eu comecei a ver muito com a minha mãe foi A Fazenda. Então, época de ficar em casa, reality show, tava lá só com ela, aí assistindo com ela, tinha a Raíssa Barbosa nessa edição do reality show. E aí ela tinha uns comportamentos muito demasiados, assim, que as pessoas do próprio reality, de dentro do reality, falavam muito que aquilo era, tipo assim, era normal, chamavam ela de louca, chamavam ela de retardada. E aí, em um dos episódios, né, que ela quebrou uma porta de um banheiro lá, né, chutando tudo, porque ela, quando atingia esse limite, assim, ela tinha reações bem estratosféricas mesmo. E aí ela chutou a porta do banheiro, a minha mãe falou, essa menina é muito retardada. E aquelas palavras da minha mãe, mesmo não sendo pra mim, eu não me senti bem, eu não me senti confortável. Me tocou, assim, porque olhando a atitude dela, me imaginando naquela cena, eu tive a mesma sensação que eu faria aquilo, ou talvez até pior. Porque eu também tinha um guarda-roupa quebrado no meu quarto por, em um pico de raiva, ter dado um soco no guarda-roupa e ter quebrado também o espelho dele. Então ela está chutando ali a porta do banheiro, ter quebrado a porta do banheiro, não era nada diferente do que o Renan já tinha feito um dia. E aí quando a minha mãe falou isso, me tocou. Eu me senti alguém também retardado, alguém também anormal, como estavam sendo visto ela. E aí eu fui pesquisar nas redes sociais dela, né, o que as pessoas estavam falando sobre isso, né. E aí tinha um destaque chamado borderline. E aí foi onde eu vi que ela tinha, né, o diagnóstico, ela tinha realmente esse transtorno. E ela já foi para lá, né, e já deixou esse aviso, né, para todo o pessoal ali que coordenava as redes sociais dela, que em qualquer tipo de comportamento, não usar aquilo como uma justificativa, mas de certa forma trazer essa pauta, né? Olha, ela tem as limitações dela, né? Então, de certa forma, aquilo era uma saída, uma fuga, né, que ela poderia utilizar. E aí aquilo me despertou a vontade de ir atrás, porque eu sempre fui muito criticado pelos meus comportamentos, sempre fui muito julgado, às vezes, pelas minhas reações, e nunca fui atrás. Nunca busquei descobrir se eu tinha alguma coisa ou não. E aí, nesse ponto em diante, né, a partir do momento que eu vi que ela tinha, que ela correu atrás, que ela se ajudou, né, que ela buscou, né, essa orientação, eu decidi fazer o mesmo, seguir os mesmos passos. E aí eu busquei esse diagnóstico, então foi basicamente Sim, esse processo. Porque pra ti, até então, era tudo normal que tu tava vivendo, né? Ou tu sentia que tinha algo estranho contigo? Eu sempre senti que tinha algo errado, assim. Eu sempre me questionava muito. Vem também, né, de uma raiz de um abuso que eu sofri na minha infância e pré-adolescência. Só que até isso, né, se desbloqueou com o tempo. Então, não foi, assim, algo que desde sempre eu já sabia disso. Então, de certa forma, eu podia corrigir ali os meus caminhos, os meus passos, né? Ter um pouco mais de prudência de onde eu estava, de como eu estava me movimentando. Não.
Porque como era tudo muito no subconsciente, no inconsciente, né? Então, de certa forma, muitas coisas eu reagia, não me entendia, não entendia o outro por não me entender, me questionava demais, assim, a minha vida foi sempre se questionar. Quando veio à tona muita coisa, o diagnóstico, quando desbloqueou em mim o que eu passei, eu tive picos de surto, assim. Aí eu sempre comento, né, que a depressão, ela veio, na verdade, depois do diagnóstico, ela não veio antes. Por mais que eu passasse todas as coisas, eu sempre fui uma pessoa que busquei e me questionei por que eu era daquele jeito. Então, eu nunca me rendi. As pessoas me criticavam, elas me acusavam de várias coisas, mas eu nunca me rendi. Só que eu me rendi quando eu tive o diagnóstico. Tu se sentia muito mal quando as pessoas te falavam o que tu era? Demais. Porque as palavras nunca vinham, né, elas nunca vinham de uma forma branda, né? Elas Sim. nunca vinham de uma forma doce. Era sempre nos picos, assim, de raiva, nos picos de estresse, principalmente em cenários como escola, como faculdade. Eu sempre tive realmente todas as esferas que eu estava inserido, eu tinha meus problemas, assim. E as palavras que eu ouvia, mesmo sabendo que não eram verdades, como eu falei, eu me questionava muito, sabe? Por que eu estava ouvindo aquilo? Porque as minhas intenções, a motivação do meu coração não era aquela, mas era o que de fato eu entregava, infelizmente. Como pessoa, como colega, como amigo. E depois de tudo isso aí, depois da parte da fazenda, tu se encontrar naquele diagnóstico da outra pessoa, quanto tempo até tu procurar ajuda médica, ou seja, especializada, uma psicóloga? Então, o processo, né, que eu recebi o diagnóstico, eu fui diretamente numa psiquiatra. Psiquiatra, direto. Direto. Fui Ah, tá. diretamente numa psiquiatra. E aí a gente fez um acompanhamento, né, ali de algumas sessões. Ela me pediu também para eu levar uma amiga, né, pra uma amiga, um amigo, enfim, alguém do meu conhecimento. Como era algo que eu tava escondendo da minha família, eu fiz tudo na surdina, digamos assim. Eu não contei para eles que eu tava indo atrás. Tu tava com vergonha disso? Eu queria saber primeiro se realmente era isso para depois, né, de certa forma, acabar falando, sabe? Tipo, olha, realmente eu tenho isso e isso justifica muita coisa do que vocês viram a vida inteira, né? De muitas vezes até falta de respeito com os meus próprios pais. Só que eu tinha, né, esse medo, esse receio, então por isso eu preferi ir sozinho. Só que quando ela pediu para eu levar alguém muito conhecido, muito próximo, íntimo, eu aí levei uma amiga, né, que viu muita coisa, assim. Ela viu já, por exemplo, ela era uma amiga de igreja, então ela viu já eu querendo partir pra cima de um outro amigo nosso e brigar. E aí eu levei ela. Aí os relatos dela, né, tipo assim, batiam muito com o que eu já vinha falando pra psiquiatra. E aí ela pediu um acompanhamento de mais ainda algumas sessões com o psicólogo. Aí eu fiz acompanhamento simultâneo, com psiquiatra e com psicólogo. E aí eu fiz ali os acompanhamentos com o psicólogo, contei minha vida toda pra ele, contei tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei, né, tudo que eu já fiz outras pessoas passarem. E aí juntos eles chegaram num consenso que era borderline, né, que eu já fui, né, com essa suspeita, então eles só confirmaram, digamos assim, né. Ela falou no começo, né, às vezes a gente pega, né, uma coisinha e acha que é, né, uma característica só acha que é. Ah, uma característica só do TDAH acha que tem TDAH. Às vezes não é, são fatos da personalidade, né, são peculiaridades da pessoa mesmo. Só que, no teu caso, pode ser outras coisas também. Pode ser bipolaridade, pode ser outras coisas também. Só que realmente bateu com borderline porque eu sempre falo muito isso, né? Até eu postei recentemente no meu perfil sobre a bipolaridade e o borderline são coisas bem diferentes em determinados cenários, sabe? Então, eu já sabia dentro de mim que bipolar eu não era. Porque o borderline, né, quando acontece alguma coisa, ele nem volta mais a ficar tranquilo, assim, a voltar o estado anterior do humor que ele tava. Acaba ali, sabe? É que, pelo que parece, me corrija se eu estiver errado, é que o borderline, eles são picos de emoções rapidamente, né? Ele Uhum. vem aqui, vai ali. Já a bipolaridade, ela é mais sucinta, né? Ela tá lá em cima na mania, depois meio depressiva, depois na mania de novo, leva tempo, né? Somente até porque o diagnóstico de bipolaridade leva muito tempo. Uhum. Mas o teu diagnóstico de borderline levou pouquíssimo tempo, né? Foi quanto tempo, assim, pra ter? Acredito que uns 2 meses. Ah, tá. Então não foi tão pouco tempo, né? Não, eu Não fiz foi. ali um acompanhamento até, assim, a longo tempo, assim, com o Uhum. psicólogo, então... E eles tentaram te remediar com algum tipo de Eles remédio? sim, eles entregaram, né, um remédio, sugeriram esse remédio, eu tomei, só que eu acabei vendo efeitos colaterais que me prejudicaram mais do que não tomar. Antes eu tinha, né, meus picos de nervosismo e de estresse, só que o remédio ele me deixou muito depressivo. Demais, demais, demais.
Eu só queria dormir, eu não queria mais sair de casa. Eu não conseguia nem levantar para ir trabalhar, então muitas vezes eu acabava atrasando para o trabalho. Na época que eu descobri que eu tive o diagnóstico, eu já era empreendedor, então, de certa forma, quando eu comecei a tomar um remédio, né? O empreendedor, ele controla seus horários, né? Ele tem domínio dos seus horários. O mínimo que eu podia trabalhar, eu assim fazia, e isso vinha me prejudicando em outras áreas. Na área profissional, área financeira. Então, de certa forma, eu comecei a ver que aquilo estava basicamente mais trazendo malefícios para mim, né, em outras áreas que também eram importantes para mim, do que realmente melhorando. E pouca coisa oscilou na questão do que eu sentia sobre o comportamento de outras pessoas. Então não mudou muito. Ah, eu estou medicado, então o que o fulano está falando não está me afetando. Não, continuava me afetando. Então eu só vi, pelo menos aquele remédio, né? Às vezes possa ser que tenham outros que faça bem, mas aquele a qual foi me receitado, eu só vi, na verdade, questões que dificultaram ainda mais os meus dias, assim. Quanto tempo de uso do medicamento? Eu tomei o medicamento, eu fiz uns 2 meses ali, eu acho que eu tomei o medicamento meio ano, assim, uns 6 Ah, meses. então foi bastante, cara. Interessante esse teu, isso que tu acabou de falar, porque a maioria dos relatos onde que falam que o medicamento não funcionou ou deixou um pouco mais para baixo, que é o que acontece na maioria dos Sim. medicamentos, são de relatos de pessoas que usaram por um curto período de tempo, Uhum. que não esperaram a questão de ele realmente fazer efeito. Isso é Sim. muito interessante, porque mostra que tu queria realmente Sim. que funcionasse o remédio, né? Até porque tu estava usando há quase um ano, não é? Sim. Então, mas quais foram os efeitos reais, assim, do remédio que tu sentia, de fato? Assim, eu não queria sair mais do meu quarto, eu só queria ficar dentro do meu quarto. Eu mesmo tendo muita dificuldade de relacionamento, até hoje eu não sou a melhor pessoa para falar sobre relacionamentos, porque eu ainda patino em algumas áreas, mas eu nunca desisti de querer andar com pessoas, de querer amar pessoas, eu nunca desisti. Então eu sempre quis muito estar com as pessoas, eu sempre quis fazer amizades, eu sempre quis ser a pessoa que me relacionava. Eu sempre, mesmo tendo dificuldades, eu sempre tive essa busca por realmente poder dizer assim, olha, eu tenho pessoas comigo. E quando eu tomei o remédio, eu não queria mais me relacionar com ninguém. Eu, tipo, realmente só queria ficar trancado no meu quarto, que foi quando eu conheci minha esposa. Então, ela é uma pessoa que me tirou daquele lugar, porque a gente já se conhecia, a gente frequentava a mesma igreja, só que a gente não conversava. A gente não se relacionava assim no sentido, né, amoroso. A gente só éramos conhecidos da mesma igreja. E ela percebeu, mesmo sendo distante, ela percebeu que simplesmente eu nem na igreja não ia mais, eu fui parando de ir, eu fui me isolando, não queria me relacionar com mais ninguém, eu só queria ficar dentro do quarto. Às vezes a gente conversava, ela tava, tipo, na resenha pós-culto com o pessoal e eu tava na minha casa, dentro do quarto, falando pra ela que, tipo assim, eu tava com vontade de tomar todos os remédios de uma vez, então ela me conheceu exatamente na pior fase da minha vida, assim, né? Então, significou bastante a nossa história, realmente ela me tirou daquele lugar, né? Ela me tirou daquele poço, assim, onde eu tava. Entendi. Pode parecer, se for meio sensível para ti, mas eu gostaria de tocar nesse assunto que tu falou Claro. sobre querer tomar todos os remédios. Então, tu já pensou em ter tentativas suicidas. Como é que tu lida com isso? Como é que tu lidou com isso naquela época e como é que tu vê isso hoje em dia? Então, eu já tive uma tentativa, né? Na verdade, até sentimentos e pensamentos muito mais do que uma só vez. Mas tentativa mesmo, eu tive uma vez, uma tentativa em 2018, onde eu joguei meu carro em um precipício, né? Bati a cabeça, fui induzido ao coma, e foi, assim, um episódio bem punk, assim, pra mim, Uhum. sabe? Hoje eu falo disso abertamente, mas isso foi algo que, tipo, me marcou muito, porque as sequelas também deixadas depois, pela questão de como tua família se sente depois, o medo que eles ficam, o pânico que eles ficam, né? Depois de tu tentar algo nesse nível. Então, o cuidado, muitas vezes, que parecia que eu tava sentindo, dos meus pais, que pareciam que eles queriam transmitir, na verdade já era uma pressão, né? De controlar todo e qualquer passo meu. Eu tive problemas bem difíceis, assim, com essa questão depois dessa tentativa. E nessa época do borderline, que foi só 2 anos depois, e eu tive o diagnóstico, vem à tona muita coisa. Muita coisa lá de trás, de tudo que justificaria, barra não justificaria, mas de certa forma amenizaria talvez. Tipo assim, o olhar das pessoas sobre algumas coisas. Porque quando eu sempre brinco com a minha esposa, né? Por exemplo, um TDAH.
ele normalmente tem esse traço de ser esquecido, né? Aí, pô, a pessoa esqueceu algo. Tu não vai, porque tu esqueceu algo, não sei o quê. Se tu sabe que aquela é uma limitação dela que não tá no controle dela, simplesmente ela é algo, faz parte, né, daquilo que ela tem. Então tu não pode, diferente muitas vezes de alguém que faz isso por descuido, por preguiça, entende? São situações diferentes. Então as pessoas, elas me julgavam, elas não queriam olhar se tinha uma história, se tinha um histórico, se tinha um passado, não. Elas me julgavam por aquilo que elas estavam vendo. Desde a época de ensino fundamental, ensino médio, comportamentos que eu tinha, professores também, tipo assim, era uma tolerância totalmente zero sobre algumas situações. Então, eu nunca tive esse olhar. Quando veio à tona o diagnóstico, eu senti essa beira de depressão, né? Eu senti esse sentimento de, tipo assim, não faz nem sentido mais, porque na época eu tinha 23 por aí, 23, 24 anos, quando eu tive esse diagnóstico. E aí eu só ficava pensando, são 23 anos da minha vida que eu perdi, entende? Eu considerava, né? Hoje não mais. Que eu entendo que tudo existe um propósito, né? Então eu sei que hoje eu sou muito convicto de que tudo que eu passei, de que tudo que eu vivi, tanto abusos, tentativas de suicídio, diagnóstico de um borderline, tudo isso aponta para um lugar. Tudo isso eu uso hoje para apontar para um lugar só, que é Cristo, né? E que até eu sempre uso essa fala em todos os lugares que eu vou, que ele é o protagonista, né, da minha vida. Eu nem me considero, né, um protagonista diante da situação de que eu quis encerrar essa história muitas vezes. Então, eu acho que mais uma vez, nessa época onde eu estava ali, em depressão, isolado, que eu estava pensando nisso, mais uma vez eu senti a mão dele, né? Porque, querendo ou não, ele colocou alguém na minha vida. Eu já tinha família, né? Eu já tinha pai, mãe, irmã, sobrinha, vó, cunhado, mas não era algo que... Era uma visão muito limitante. Eu senti uma frustração muito grande ao compartilhar que eu tinha isso e não mudar em nada para eles. Os julgamentos, os pensamentos sobre os meus comportamentos. Então, eu senti ali a mão de Deus mesmo, né? Foi onde eu entendi que, né, diante da tua pergunta, por exemplo, né, essas tentativas de tomar remédio, eu com certeza teria feito isso, porque para quem jogou um carro num precipício, tomar remédio é básico. Eu com certeza teria feito isso se não fosse muitas vezes essa intervenção, né? Eu ter conhecido a minha esposa, eu ter aflorado dentro de mim um sentimento diferente, né? Gostado dela, criado um brilho diferente, voltado a ver a vida de uma forma diferente, né? Então eu acredito que foi muito pontual, né? Eu poderia ter conhecido ela, eu me aproximado dela antes, depois, em qualquer outro momento, né? Mas eu me aproximei exatamente nesse. Então eu acredito que só não foi pior porque sempre tem uma intervenção divina, eu acredito. Cara, isso é muito bacana e eu percebo muito nas tuas falas essa importância do teu relacionamento com as outras pessoas. Mas eu queria voltar novamente naquele momento onde que tu jogou o carro, quando tu acordou, ou no momento em que tu percebeu que aquela tentativa não deu certo. O que passou na tua cabeça? Qual foi o sentimento? Tu se arrependeu de não ter morrido ou tu se arrependeu de ter feito? Quando eu acordei, era muito confuso, né? Pra quem já teve um coma, né, ou induzido ou não, vai saber. Tipo assim, não acorda como tu acorda na tua vida normal. Tu acorda bem confuso, assim, onde eu tô, que lugar é esse. E eu lembro que quando eu acordei, antes de abrir os olhos mesmo, eu não foi um acordar e abrir os olhos, como a gente acorda todos os dias. Foi um acordar só a mente, só o som. Eu só ouvi o barulho primeiro. Aí eu ouvi as enfermeiras conversando, elas estavam me trocando ali, tipo, de cama e tudo mais, então elas estavam falando muito sobre mim, estavam falando sobre a situação que aconteceu, né? Elas estavam falando o que tinha acontecido comigo. Algumas acho que estavam trocando de turno, então elas estavam repassando informações. E eu tava ouvindo tudo. Então, na hora, assim, foi muito confuso. Aí depois, né, o meu pai, ele esteve no hospital e ele falou que, independente de qualquer situação, ele ia continuar me amando e que ele tava ali. Desculpa. Tudo bem, cara. É que tem toda uma situação que ele também tá com câncer hoje, então. Uhum. E que ele tava ali, né? A minha mãe, por exemplo, ela não queria me aceitar mais em casa. Então, tipo, nessas situações assim, foi tão difícil acordar porque a realidade tava pior do que antes de eu tentar partir, entendeu? A realidade depois foi muito pior. Foi bem difícil, assim. Então, o pós-suicídio foi mais pesado
do que a própria tentativa. A vida mesmo, né? Hoje tu se considera uma pessoa que, que quer viver? Ou que ainda sente alguma coisa que não deveria estar aqui? Como é que tu se sente com isso? Eu sou extremamente fã dessa vida, mesmo bom, cara. mesmo sabendo que ela não é a vida eterna, não é a vida que vai ficar para sempre. Mas eu gosto, eu vejo prazer, né, na vida. Hoje a minha vida ela é totalmente diferente do que um dia, né, ela já foi. Eu tenho muito mais prazer nas coisas, eu tenho ânsia por realizar sonhos, então eu me movo por isso hoje, né? Eu me movo pelos meus projetos, né? Eu tenho projeto social, dentro da igreja também trabalho com adolescentes, então chegar nesse lugar, tô emocionado hoje. Chegar nesse lugar e entender que, tipo, tudo que eu passei por um motivo, eu passei por um propósito. Então hoje, às vezes, adolescentes sentam diante de mim com problema de depressão, com problema de ansiedade, com transtornos, com, às vezes, vontade de até mesmo tirar a vida. Adolescentes sentam diante de mim dizendo que tem algo dentro deles que tem vontade de socar tudo. E aí eu fico lembrando, aquele jovem já um dia acertou um guarda-roupa com um soco, então tu consegue entender mais, né? Daquele adolescente que tá sentado diante de ti, relatando o que ele tá sentindo, porque parece que um dia tu esteve naquele lugar. Então, eu entendo que cada passo que eu dei na minha vida, né, cada passo com a permissão de Deus, né, que eu dei, foi pra um dia chegar aqui, nesse lugar que eu tô, sabe? Foi pra um dia ter esse espaço aqui também, pra falar sobre isso, porque eu sei que isso também impacta diretamente a vida de muitas pessoas. Então, é muito importante falar sobre isso, né? É fundamental. E eu acredito que hoje, com certeza, não há resquícios. Há gatilhos. Não posso negar, né? Não posso romantizar dizendo, tá tudo bem hoje, gente. 5 anos depois eu sou o melhor. Não. Há gatilhos. Existem alguns gatilhos ainda. Se tu quiseres até saber, eu posso te falar alguns que eu tenho. Me considero, às vezes, bem ousado de compartilhar, porque pessoas se aproveitam disso. É muito triste, porque as pessoas elas se aproveitam exatamente daquilo. Eu não sei se é pela frustração da vida, às vezes, de algumas pessoas que elas tenham, que às vezes é prazeroso pra elas ver pessoas mal, sabe? Então, a gente às vezes acaba topando com pessoas na vida que se aproveitam dos teus gatilhos e usam eles contra ti, sabe? Mas, reflexos de um passado, às vezes, tipo assim, senti vontade por causa de problemas, senti vontade de acabar com tudo, não, porque hoje, na verdade, a minha força tá em outro lugar, né? Antes estava aqui, né? No braço. Eu queria resolver tudo sozinho, eu sempre quis ter o controle de tudo, né? Eu sempre quis dominar todas as situações e era por isso que eu vivia sempre dando com o burro na água, né? Porque não dava certo. A gente não... Algumas coisas é o tempo que resolve, Deus que resolve, não a gente, sabe? Eu sempre queria atropelar tudo e resolver sozinho. Tinha situações, por exemplo, que o borderline me levava a estragar momentos, por exemplo. Um dia eu briguei num aniversário. E aí eu fui embora e eu pensei assim, eu não acredito que eu fiz isso. Aí eu quis bater na casa da pessoa com quem eu briguei pra resolver. Ela falou, eu não quero falar hoje. Não, mas por favor, me ouve. Eu não acredito que eu fiz isso. Não, não, não. Eu era assim, sabe? Eu era assim. Eu não sabia deixar o tempo resolver as coisas. Eu simplesmente permitia, né, chegar neste lugar de muitas vezes destruir um momento importante, destruir um momento especial, mas depois eu queria resolver como se só pedir desculpa fosse resolver aquela situação, sabe? Cara, é muito, muito difícil, né, cara? É muito impactante o que tu falou agora. E eu percebo o quanto tu quer ajudar as pessoas, né, com a tua história. E a tua história, cara, por mais difícil que tenha sido e que agora tá, digamos que mais tranquila, né? Acredito que esteja. Cara, a tua história vai ajudar a reescrever de outras pessoas. Tem ideia? Amém. E isso é um poder que tu tem na tua mão de poder ajudar as outras pessoas que também estão passando por essas questões, né? E passar por essas questões me lembra uma outra coisa, que é como é que foi pra ti depois de ter recebido o diagnóstico? Tu acha que tua vida, de certa forma, melhorou ou ainda tem coisas para ser resolvidas? Acredito que melhorou, né? Não posso dizer que não, melhorou muito, porque quando a gente tem ali um direcionamento, a gente sabe como resolver. Antes eu não conseguia resolver nada, porque eu não sabia o que precisava ser resolvido. Hoje, sabendo, eu sei exatamente aquilo que
eu preciso corrigir, que eu preciso resolver. Então ainda existem algumas coisas que eu sei que ainda, de certa forma, ainda me levam a esse lugar. E na verdade, são algumas muitas, porque quando tu vai resolvendo, eu decidi começar pelas coisas mais fáceis, né? Mas vai chegando os famosos caldos grossos que eu falo, e aí as coisas vão ficando mais difíceis. Porque tem coisas que a gente consegue determinar e elas se resolvem. Tipo, não vou mais por esse caminho. E eu não vou mais por esse caminho. Só que tem outras que elas tocam em outra esfera. Elas tocam, às vezes, numa carência, elas tocam, às vezes, numa necessidade. Não vou mais confiar em pessoas. Essa já é uma falha do Renan. O Renan vive se colocando nesse lugar. Ele confia demasiadamente, ele, às vezes, acaba se entregando demasiadamente para as relações. As relações sabem da limitação dele, as relações usam daquela oportunidade quando não gostam de alguma coisa para tocar nos gatilhos. Então, mesmo que eu determine algumas coisas, eu ainda não sou emocionalmente sarado 100%. Eu ainda me coloco nesse processo que eu falei, que eu ainda estou num contínuo processo. Então, eu acredito muito que algumas coisas eu ainda preciso vencer, com certeza. Vai chegar esse momento, com certeza, né? Vai chegar um momento que eu busco e eu quero isso, né? Olhar pra dentro de mim e pensar, eu sou 100% sarado de todas as emoções, assim. Elas não oscilam mais. Mas ainda hoje é uma montanha-russa. Muito por conta também do diagnóstico, né? Ele provoca isso, né? Às vezes tu tá lá em cima, naquela hesitação, naquela felicidade, e às vezes não. Às vezes tu tá lá embaixo, tipo, olha, não quero mais, vou desistir. É muito essa, sabe, essa inconstância, assim. É difícil, né, curar todas essas dores, né? Eu acredito que a parte mais fácil, digamos assim, seja aprender a lidar com elas, né? Sim. Mas qual é a tua maior dificuldade que tu vem presenciando na tua vida que ainda é um relapso de quando tu não tinha o diagnóstico? Assim, ó, sempre teve algo que mexeu muito comigo. Eu sempre tive um senso muito de justiceiro. Então, eu acreditava que isso era positivo pra mim, porque eu comprava os meus barulhos e eu até comprava o barulho de outras pessoas. Eu era aquela pessoa que, às vezes, se eu via que alguma coisa estava acontecendo de injusto na minha frente, eu comprava o barulho do outro. E eu me sentia grandão com isso. Tipo, tô comprando aqui, tô sendo justiceiro e tudo mais. Só que automaticamente eu me sentia grandão, mas eu não tava preparado pra rajada que ia vir do outro lado, entende? Então, às vezes, essa rajada vinha carregada de deboche, de provocação. Esse é o meu maior gatilho hoje. Eu não consigo lidar com uma pessoa falando com um ar de deboche comigo. É algo que, às vezes, independente do ambiente, assim, me tira um pouco do meu estado normal. E é onde eu vejo que, às vezes, as pessoas sabem disso e elas, às vezes, acabam fazendo premeditado, assim, sabe? Vou testar pra ver se é tudo isso mesmo que ele fala nos lugares. Vou testar pra ver se é isso mesmo que ele fala nas redes sociais. Então, automaticamente, utilizando minhas redes sociais hoje pra falar disso, eu preciso falar quais são meus gatilhos. Só que entregar isso, às vezes, nas mãos das pessoas erradas, eu tenho, de certa forma, isso gera um efeito, sabe? Isso gera um retorno que ele não é muito positivo. Que as pessoas querendo, vou testar, se é isso mesmo, sabe? E aí, há provocações, às vezes, né? Há deboches, e isso é o meu maior gatilho hoje. Hoje eu posso dizer que, tipo, se alguém fala nesse tom comigo, já dá aquela mexida, assim. E aí o meu maior problema é porque eu não vejo lugar, eu não vejo momento, se eu tiver que discutir, porque eu não gostei de alguma forma que falou comigo, eu não consigo deixar pra depois. É ali, é naquele momento, é na lata, sabe? Tá, então vamos supor, eu começo a agir agora contigo de deboche. Agora, nesse exato momento, eu começo a olhar pra ti e falar, mano, tudo isso daí é besteira, isso daí é a coisa mais ridícula que tu tem na tua vida. Como é que tu vai se sentir? O que que tu sente no teu corpo? Tu sente uma queimação? E qual é o teu sentimento antes do ato acontecer de fato? Ou seja, gritar com a pessoa ou falar. Qual é, digamos, o passo a passo da tua instabilidade quando alguém entra com deboche na tua vida? A sensação que eu fico, primeiramente, sabe a sensação de calafrio, assim? Eu começo a tremer, eu começo a suar. Eu sempre brinco, chega às vezes em alguns pontos que eu brinco, falo às vezes com a minha esposa, a carne nem treme, ela vibra, assim. É uma coisa que, tipo assim, fica, sabe, dentro, assim, parece que tem alguma coisa que tá sendo contida que quer sair ali, sabe? E diante de uma situação como essa, por exemplo, trazendo esse exemplo, né, eu com certeza levantaria daqui. É uma coisa que eu não consigo, né, ficar no ambiente, assim, ou eu extrapolo dentro do ambiente ou eu saio.
Então, é muito difícil pra mim, assim, é muito difícil. Hoje eu tenho contido muito. Eu tenho passado por situações como essas e tenho contido. Só que aí esses efeitos, aí conter causa um efeito reverso, porque aí depois a minha cabeça fica queimando com relação à situação, sabe? De eu não ter falado nada, de eu ter me contido. Claro que eu sei que isso é crescimento também, porque eu não posso, qualquer coisa que eu não gostar, eu querer falar. Qualquer coisa que eu me sentir atingido, eu querer, né, justificar, ou enfim. Mas depois a minha cabeça, eu até falo, a minha cabeça vira um balão. Ela vai enchendo, ela vai enchendo, ela vai enchendo, ela vai enchendo. Aí às vezes é uma noite de sono que eu perco, porque eu fico pensando o que eu poderia ter falado. A próxima vez que eu ver, eu vou falar isso, isso, isso. Entendeu? E, e qual é a sensação de depois ter brigado com a pessoa, depois do deboche dela? Tu se sente satisfeito ou tu se sente mal? Não, eu me sinto horrível. É? Eu me sinto horrível. Não te dá aquele... Como o processo do TDAH... Eu conversei com uma psicóloga Sim. e a gente falou sobre o processo do TDAH nas brigas. Eles se sentem satisfeitos depois de terem Aham. brigado, porque dá aquele excesso de dopamina. Então tu tá me dizendo que tu fica triste, deprimido. Como é que é a sensação depois? Na hora, com certeza, pela questão... na verdade, na hora, nos meus picos de raiva, eu acabo cegando, né? Eu nem sei, às vezes, as coisas que estão sendo ditas, às vezes não vem com muito filtro, eu só vou falando, sabe? E eu acredito muito que depois vem o arrependimento, porque aquele não é o Renan. Aquele é exatamente o Renan que eu, Renan, luto pra não existir, entendeu? Então, naquele momento, né, naquele período curto, ele veio pra fora, mostrou um velho Renan que não é o que eu gostaria que as pessoas conhecessem. Eu me arrependo. Tem até uma situação que eu posso te exemplificar. Um dia a gente foi comer e falar abertamente porque eu fiz uma carta no meu Instagram pedindo perdão pra empresa e pra todos os profissionais que trabalham lá. No início que eu fui, né, pra igreja onde eu tô atualmente, a gente tava saindo pra comer, a gente foi no Subway. E chegamos lá aproximadamente umas quase 10h40 e o Subway fecha às 11h. E elas não queriam mais nos atender porque elas falaram que lá não dava mais de comer. Se a gente quisesse, teria que ser levado pra outro lugar. Pegado o lanche, no caso, levado pra outro lugar. E aí algumas pessoas começaram a indagar, eu quieto ainda. Mesmo não concordando, né? E aquela coisa, né? Eu tava recém conhecendo as pessoas. Então, tipo assim, né? Vou mostrar minha melhor versão aqui. Eu acho que a gente tava na igreja, sei lá, 2 meses, 3, nem isso. E aí as pessoas começaram, tá, mas peraí, ali fecha às 11, tá na placa às 11, por que a gente não pode sentar e se a gente comer em 20 minutos? Não, porque a gente já tá recolhendo as coisas, nananana. E aquilo começou a me encher. O jeito que elas estavam falando, com deboche com as pessoas, começou a me encher. Se você quer, você pega e leva embora. Senão, a gente não... Começou a me encher. E eu comecei a tomar frente. E comecei a falar algumas coisas. E aí as pessoas começaram, tipo, não, calma, a gente pega e leva para outro lugar. E eu não vi mais nada. Eu só fui falando. Eu só fui falando. E elas, tipo, obviamente, né, falando também, né, elas não concordavam com os meus pensamentos. E eu fui falando, e as pessoas elas começaram a ficar assustadas, porque não me conheciam, né? E eu acredito que aquela tenha sido a impressão que eu tenha deixado. E o meu arrependimento pós aquilo foi muito amargo, porque vem a paranoia daí, né? Hoje eu trato a paranoia muito na brincadeira, assim, né? Eu crio vídeos às vezes ali pro meu Instagram, tipo, aquela pessoa paranoica no mercado, aquela pessoa paranoica viajando. Mas a paranoia é uma característica do borderline. E, de certa forma, a gente não pode brincar, romantizar ela, né? Eu brinco porque hoje eu sei que eu tenho vencido essas situações de paranoia, mas elas já foram muito reais, muito já tiveram assim uma fatia muito grande na minha cabeça, sabe? Porque de certa forma, depois eu fiquei pensando, qualquer atitude, qualquer mudança de comportamento de todas as pessoas que estavam comigo, pra mim, era referente àquilo. Eu fiquei 1 ano, acho, mais ou menos, depois, sentindo esse reflexo do que eu causei lá e falando pras pessoas e, tipo, dizendo que pra mim todo mundo mudou de comportamento comigo por causa do Subway e eu acho que foi o que eu fiz lá e todo mundo tá me olhando diferente, ninguém mais quer ser meu amigo, ninguém quer mais estar comigo. Foi um caos, assim. Hoje, eu lembro, né, não sinto mais dor, assim, mas um ano, assim, pós... As pessoas até falam, Renan, já passou 1 ano disso, não importa. Pra mim, foi aquilo. Pra mim, foi aquilo, eu falava. Pra mim, foi aquilo. Então, tipo assim, pra mim, tinha estremecido, era aquilo, sabe? Assim, a forma com que as pessoas me viam,
Então acho que isso exemplifica muito, sabe? Aquilo que a gente tava conversando. Entendi. Mas o que seria essa paranoia que tu falou? Tu tem isso toda hora ou é só no momento onde que tu tá brigando com alguém ou é depois do momento? A paranoia é meio que, eu acredito, uma voz interna, assim, e fica sempre tentando te levar sempre para um lado, o teu olhar sempre para um lado negativo das coisas. Então, hoje, o que eu tenho feito para evitar isso? Eu tenho perguntado. Mas antes eu era aquele que, tipo assim, uma pessoa não chegava tanto em mim, não vai com a minha cara. Às vezes ela pode estar pensando em inúmeras outras coisas, às vezes ela pode ser uma pessoa mais envergonhada, uma pessoa mais travada, mais tímida. E aí, como daí eu não fazia a frente pra tentar uma aproximação e a pessoa também não fazia, ficava aquela mensagem. Só que pra pessoa talvez estava tudo bem, pra mim não. Essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não vai com a minha cara. Duvido que não fala de mim pelas costas. Era essas paranoias, entende? E até hoje eu tenho um pouco disso, como eu te falei, hoje eu brinco, né? Eu brinco naquilo que eu sei que eu não sou. Mas existem algumas coisas que ainda me pegam. Tipo assim, às vezes uma mudança de fala, uma mudança de jeito de alguém, eu já pergunto, eu te fiz alguma coisa? Já pergunto. Eu me sinto muito refém ainda. Porque tem pessoas que vivem a vida normal. O fulano tava diferente. É o dia dele, né? Tipo assim, de certo só não tava num bom dia. Eu não. Eu não consigo sair daquele ambiente se eu noto que alguém tá diferente, se alguém tá estranho. Eu pergunto, eu te fiz alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Enfim, eu ainda me sinto muito refém disso. Tem gente que nem liga, né? Tipo, não tá legal, não tá bem. Próximo dia que a gente se encontrar vai estar. Eu não. A minha cabeça ainda funciona muito assim. Eu trago pra mim. E essa pessoa tá estranha. Eu não quero saber se ela tava estranha também com A, com B e com C. Ela tava estranha comigo. Então é comigo. Entendeu? É um exemplo assim de paranoia que eu considero ter, assim. Entendi. É que a gente sabe, né, que a maioria das pessoas usam máscaras sociais, né? Sim. Por exemplo, eu uso uma máscara. Quando eu falo máscara aqui, eu não quero dizer daquela forma pejorativa. Eu vou vestir uma máscara Sim. aqui e eu vou ser essa pessoa. Não. É natural do ser humano usar máscaras, até porque isso fez com que a gente evoluísse na vida. Sim. Então, eu uso uma máscara com meus pais, eu uso uma máscara com meus irmãos, com a minha irmã, contigo, Uhum. com o Maicon que tá aqui, com todo mundo. Como é que tu se sente com essa questão? Tu acha que tu é sempre 100% você? Ou tu acha que em algum momento você usa alguns tipos de máscaras que você nem sequer sabe quais são? Eu achei essa pergunta muito boa, porque essa pergunta resume muito o que eu fui a vida inteira. Eu sempre, como eu te falei, tive um senso de justiceiro e eu nem ia pontuar aqui, mas a conversa ela levou pra esse lado. Eu sempre fui alguém que odiei falsidade, odiava hipocrisia, odiava mentira. Então, os meus maiores problemas é porque eu pegava ali, eu sempre falei, se um dia eu entrasse num reality show ia ser o caos. Porque eu ia me envolver, como eu falei, eu ia comprar barulho que nem era meu só porque via que, isso aqui tem alguma falha de comunicação, tá sendo falso, já ia botar dele na cara, já ia falar um monte. Então eu sempre tive muito esse asco a esse tipo de coisa. Eu queria entrar dentro de uma relação que ela fosse verdadeira, que ela fosse sincera, que ela fosse honesta. E quando eu via algum traço como esse, eu mesmo ia lá e botava o fim. Eu não esperava pela pessoa, não era elas que queriam romper a relação, era eu mesmo que acabava com tudo. Eu chegava e dava um fim na relação e acabava com aquilo. Então, por eu ter esse sentimento de falsidade, ao longo da vida, pra mim, as pessoas que tentavam, tipo, seguir a paz com todos, né? Estar bem com as pessoas, como tu falou, usa uma máscara aqui. Claro, porque se tu não tá num dia bom, teus pais às vezes não precisam saber disso. Entende? Eu não. As pessoas. Eu entrava, a minha emoção, meu sentimento já tinha entrado há 15 minutos antes no lugar. Porque é nítido. Até hoje eu ainda luto contra. De as pessoas não perceberem se eu não tô legal. Todo mundo sabe se o Renan não tá legal. E isso também é algo que me deixa muito vulnerável. Porque eu, Renan, a minha aparência, né? Tipo, o meu jeito, às vezes, se eu não tô legal, eu tô mais quieto. Então, eu sou um cara, tipo, extrovertido, sou um cara pra frente, falo, interajo, brinco. Então, as pessoas já sabem, tem alguma coisa que tá acontecendo. E aí, por eu não gostar dessa questão de ser falso, eu acreditei muito por uma vida, né? Porque eu tenho aprendido isso de 2 anos pra cá no máximo. Eu acreditei numa vida assim que se eu chego num ambiente, eu não tô legal, e eu fico, né? Uma máscara, eu sou falso. E aí eu até julgava pessoas, tipo assim, próximas a mim que agiam assim. Eu falava, isso aí é fazer a política da boa vizinhança, eu não sou assim. Se eu não tô legal, as pessoas vão saber que eu não tô legal. Só que com isso a gente perde muito. Porque, querendo ou não, a pessoa vai sempre te olhar imaturo,
a pessoa vai sempre te olhar como, meu Deus, bebezão, né? Frágil emocionalmente. Então, tipo assim, eu já tô com 28 anos. Eu já sou um homem, né? Eu não tenho mais comportamento de adolescente, de ficar de birrinha, de ficar brabinho, entende? Então, as pessoas, né, sempre me mostraram, né, que não havia problema, mas pra mim era sempre falsidade. Então, hoje eu tenho aprendido, né? Hoje eu posso dizer que é uma palavra meio forte, mas sim, eu mascaro algumas coisas. Eu não preciso chegar na minha igreja mal se eu tô mal, entendeu? Eu não preciso chegar na casa da minha mãe, na casa do meu pai, né? Se eles já têm os problemas deles, eu não preciso chegar lá mal, mostrando. E hoje sim. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, né? Tipo, minha família, tá tudo bem? Aí eu falo, sabe? Tipo, está indo, não tá, né? Como eu gostaria, mas tá bem, assim. Mas antes eu já vomitava tudo. Às vezes a pessoa pergunta ali por educação e eu já bombardeava com os meus problemas. Eu despejava muito, né, esse lixo do que o Renan vive, passa, para que as pessoas tivessem sempre uma palavra diferente para usar comigo. E hoje eu aprendo realmente a depender mais de Deus para isso. Eu, claro, conto com pessoas que às vezes me dão suporte, direcionamento, mas eu dependo mais de Deus, assim. Tem dias assim que eu deito, aí a minha esposa dorme, e aí a minha cabeça, como eu falei, fica um balão, aí fica pensando, eu fico pensando, vou mandar mensagem pra, sei lá, meu pastor, falar que eu não tô legal. Aí eu assim, não, vou lá pra sala, boto lá o Spotify na televisão, e aí coloco lá uma música e tento meditar em Deus pra ficar bem diante da situação. Porque eu não quero mais estar refém de pessoas pra resolver os meus problemas, entende? E eu vivi uma vida assim. Então, é onde é prejudicial. É por isso que em alguns cenários eu era considerado uma relação tóxica. Porque, pô, as pessoas já enfrentam os seus, né? Vai enfrentar os meus também, né? Eu acho que cada um tem os seus dilemas para resolver, né? Cara, bem sensato da tua parte, de verdade, bem sensato. E, pô, eu queria falar sobre esse medo do abandono, porque é uma das ligações muito grande no borderline, esse medo da rejeição, o medo do abandono. E tu me falou ali, um pouquinho atrás, é que tu acabava terminando um relacionamento antes mesmo do fim dele, é isso? Sim. A gente pode falar sobre alguns outros relacionamentos que não deram certo? Tá tudo bem pra ti, pra tua esposa? Sim, Falar sim. sobre isso? Tudo certo. Então, eu queria saber de ti, quando tu se relacionava com alguém, era pra completar esse vazio ou porque tu genuinamente amava a pessoa? Então, eu acho que faz muito parte do borderline mesmo, ou talvez de qualquer pessoa que sofra com um tipo de rejeição, ter dependência emocional. Então, o que estragou a minha vida foi a dependência emocional em pessoas, na verdade. Não foi nem o transtorno, foi a dependência emocional. Porque eu transferia tudo daí. Eu transferia um abuso, eu transferia um trauma, eu transferia um transtorno, tudo para essa pessoa que eu criava dependência emocional. Então, ela era obrigada a abraçar o Renan e aquela confusão toda, o Renan e aquela tempestade toda. E aí, nem todo mundo que... É uma frase que as pessoas falam, quem tá na chuva é pra se molhar, né? Mas tem chuvas que às vezes as pessoas não pedem, né? Às vezes elas não querem se molhar. E eu queria que todo mundo ficasse encharcado junto comigo com aquela problemática, sabe? Aí já teve outros relacionamentos que eu tive que as pessoas falavam, sabe? Tipo assim, olha, tu é incrível, tu é ímpar, mas tu é intenso demais, não tem como. Eu não consigo lidar com isso, sabe? Então, existe muito propósito hoje, né? Eu estar com a minha esposa, eu estar com a Ana, porque ela é essa pessoa. Ela é uma pessoa que teve uma trajetória totalmente oposta à minha. Ela não se envolve em confusão, ela nunca teve problema com as pessoas, nunca teve dificuldade em relacionamento. Ela é a querida por todos, sabe? Não tem ninguém hoje, até hoje, que eu ouvi dizer, tipo, eu não gostei de alguma coisa que a Ana fez. Eu não gosto muito da Ana. Eu não vou muito com a cara da Ana. Não. Então, ela escolher estar nesse lugar tem muito propósito, porque ela enfrentou pessoas virando as costas porque ela escolheu estar comigo, ela enfrentou amigas não querendo mais andar com ela porque ela escolheu estar comigo. Ela ouviu pessoas, tipo, falando sobre toma cuidado, ele é perigoso, sabe? Então, tipo assim, ela escolheu estar nessa chuva, né? Diferente de outras pessoas que eu trazia aquela chuva toda e, tipo assim, elas não queriam aquilo. Elas não queriam enfrentar toda aquela tempestade para que no final a gente vivesse uma calmaria, sabe? Porque hoje tem muito dessa calmaria da Ana em mim, entendeu? Eu aprendi muito com ela. Eu aprendi a respeitar mais os meus pais por ver ela respeitando os dela. Então, tipo assim, eu convivi muito e, tipo assim, mesmo eu tendo outros amigos durante a vida que eu via que tratavam os pais muito bem, eu sempre culpava os meus. Mas daí os pais deles são excelentes, né? Mas daí lá eu via a Ana respeitando os pais dela independente dos erros, independente dos defeitos.
Em todas as situações, ela sempre respeitava. Então eu pensava, nossa, eu nunca fui assim com os meus pais. E aí eu olhava pra ela, tipo, tão mais nova e tão, às vezes, mais madura em algumas situações, né? E eu acredito que esse medo do abandono é onde gerou a dependência emocional. Porque desde um abuso que eu sofri na infância, eu sentia que as pessoas só se aproximavam de mim. Como eu já era difícil, quem se aproximava tinha um interesse por trás. Entendeu? Nunca era por algum motivo. Até esses dias eu falei disso em uma roda de conversas. Eu sentia muito isso, porque as pessoas não se aproximavam de mim, por exemplo. Alguns rapazes se aproximavam de mim, eu achava que queria ser meu amigo. Na verdade, só queria ficar com alguma menina na minha sala. Aí eu era ali a ponte pra fazer essa ligação. Ou, eu era o amigo da piscina, então no verão eu tinha um monte de amigos. No inverno, cadê eles? Entendeu? Então, tipo assim, tinha muito essa dificuldade, sabe? Depois eu entendi, as pessoas não estão comigo por conta de mim mesmo, né? Elas estão comigo realmente, sempre tem um quê por trás, né? Então, eu sempre me senti sozinho, rejeitado, abandonado por conta disso, porque ia, eu via, tipo, não tava aqui por mim, sabe? Não era por mim. Eu achava que era, achava que, pô, considerava, achava que gostava de mim, achava que tava ali por mim, mas na verdade não era. A mesma coisa em relacionamentos amorosos. Tipo assim, eu realmente gostava, né? Respondendo a tua pergunta, eu me apaixonava e eu acredito muito que era sincero, só que eu queria sempre provar alguma coisa para as pessoas, entende? Ó, eu sou isso aqui, ó, sou cheio de defeito, sou problemático, mas essa pessoa me quis. Então, eu era muito novo e já queria namorar e casar rápido porque eu queria provar. Sempre tive essa necessidade de provar pro outro alguma coisa, entendeu? E aí, um dia eu fiz um propósito, falei, Deus, eu não deu, sabe? Não quero mais, vou fazer esse propósito e até o final do ano, pelo menos o Senhor alinhe os meus caminhos com a pessoa que é da tua vontade, porque deu de eu ficar, né, entrando em conversas, me iludindo, criando dependência emocional. E aí, quando eu acho que a pessoa tá ali por mim, na verdade ela não tá, então acabou. E aí, nesse meio desse processo, a gente se conheceu. Então, foi onde, tipo, pra mim mudou tudo, assim. Foi muito claro, entendeu? Muito. Que é quando a gente menos tá preocupado com isso é que as coisas acontecem. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o teu relacionamento, mas antes eu queria fazer uma pergunta que não. Eu sei que pode parecer bem provocativa e muito chata de ser falada. Olha lá. E, de verdade, com todo respeito, mas e se o casamento de vocês acabar? Quem vai ser o Renan? É uma pergunta bem. bem difícil de responder. Perde o sentido muita coisa, né? Perde o sentido muita coisa porque eu acredito que quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. Então, existe muito da Ana aqui, né, hoje. Existe muito do Renan lá. Então, automaticamente, se existe muito do Renan lá, se hoje o casamento acabar, ou se porventura até ela partir, uma parte do Renan vai. Então, é uma história, né? É um laço que, de certa forma, se rompe ali. E eu acredito que leva muita coisa do Renan. Leva um brilho que o Renan tem diferente hoje por estar com ela. Leva um gosto pela vida que o Renan tem diferente hoje por estar com ela. Então, eu acredito que se hoje o casamento acaba, claro que é um processo, né? Seria um processo, né? Por exemplo, para se recuperar. Mas não sei se era essa a intuição da pergunta. Se a minha vida, se o poder de eu querer viver ou não está sobre eu estar casado com ela. Eu acredito que... Isso, se tu voltaria a ser como antigamente. Não. Não? Não. Então, praticamente, ela conseguiu... Ela sarou, Te sarou. Sarou. Cara, isso é muito legal. Ela sarou muita coisa. Ela sarou muita coisa. Eu acredito que eu não teria vontade de tirar minha vida. Não teria. Eu acho que eu buscaria força, não sei onde, porque hoje ela é muito da minha força também, mas eu acredito que em Deus, obviamente, e nas pessoas, na família e tudo mais, né? Tentaria entender, né, a situação, mas também, como não é uma situação que, que vai acontecer, eu quero pensar. Não vai acontecer. Mas vamos falar mais então sobre tuas relações. Sim. Tu disse que tu quer muito, antes, né? Talvez um pouquinho agora, provar para as outras pessoas. Tu ainda sente isso que tu quer provar para as outras pessoas? Até porque
todos nós somos humanos e a gente adora provar para os outros. Sim. Mas no borderline, ou no TDAH, ou em outra psicopatologia, isso tende a influenciar muito mais a nossa vida. Tu sente isso ainda? Então, eu sinto que... Deixa eu pegar aqui pra ti. Claro. Eu sinto que eu melhorei em alguns aspectos. Por exemplo, antes eu ligava pra opinião de qualquer pessoa. Eu sempre falei isso, que eu era refém, de certa forma, da opinião do outro, a ponto de não dar um passo para as coisas. E o outro que eu digo é qualquer. É desde a pessoa mais próxima, tipo minha família, até qualquer pessoa que chegasse pra mim e falasse assim, nossa, esse tênis que tu colocou com essa meia nada a ver. Eu ia... Não sei o que eu ia fazer, mas eu ia dar um jeito de voltar pra minha casa e trocar aquela meia com aquele tênis. E até é um exemplo, por exemplo, que eu posso usar, que esses dias eu tava com um tênis de uma marca e a meia de outra. Aí um amigo falou, só um toque, não usa. Eu disse, eu gosto assim. Entendeu? E era um amigo. Então, algumas coisas, tipo assim, eu tenho mudado muito minha forma de agir, sabe? De me portar. Por quê? Eu acredito muito que antes, por ser refém da opinião dos outros, eu não tinha personalidade. Eu achava que eu tinha personalidade. Eu achava que eu era o grandão, o justiceiro, que não gosta de falsidade. Mas, na verdade, eu tinha era ausência de personalidade. Porque eu só me movia... Eu brinco muito, eu era um piolho que se movia pela cabeça das pessoas. Eu não me movia direito, entendeu? Por mim, pelas minhas convicções, pelo que eu acreditava. Eu só me movia pelo que as pessoas ditavam sobre mim. Então, eu acho que... Sei lá, vou dar um exemplo. Tal pessoa, tu anda com tal pessoa, acho que tu não deveria andar mais com ela. Acabava, não importava se eu gostava daquela pessoa, se a pessoa nutria algum sentimento por mim também, acabava ali. Hoje eu prezo por dar ênfase à opinião de pessoas que querem ver meu crescimento, que agregam na minha vida. Então, minha família, pastores, líderes, entendeu? Gente que vai chegar pra mim, às vezes vai me falar alguma coisa que eu não gosto, mas pro meu bem. Não gente que quer falar alguma coisa que, tipo assim, vai me ferir ou alguma coisa parecida. E antes eu tinha necessidade de provar para as pessoas algo, então automaticamente eu ouvia muita opinião, né? Então isso acabava, tipo, mexendo muito. Hoje, como eu não tenho tanto esse desejo de provar as coisas, às vezes, tipo assim, eu sei que algumas coisas ficam subentendidas. E eu deixo ficar subentendido. Tipo assim, não tenho que provar nada. Entendeu? Pra quem não faz parte desse processo, tá tudo bem. Entende? Eu sempre brinco, né? Às vezes eu tô falando com o meu pastor, aí alguém veio, eu tô falando com o meu líder, alguém veio, eu falo, pode ver que tá achando que eu tô relatando que eu tive alguma confusão. Aí depois eu fico pensando, por que eu penso isso? Eu sei que eu tenho um histórico, né? Mas por que eu penso isso, né? Tipo assim, é uma paranoia. E se a pessoa tá pensando isso também, o problema é dela. Eu sei o que tá acontecendo aqui nessa conversa. Entendeu? Às vezes vou lá, sei lá, meu pai tá doente. Eu tô lá falando. Lá relatando. Aí parece, eu brinco, né? Fica essa aura de que parece que cada vez que eu tô querendo conversar alguma coisa é um problema que eu tenho de relacionamento com alguém, sabe? Só que também eu dou espaço pra essa paranoia e depois fico pensando, tipo assim, e também se pensou, eu não devo nada da minha vida pra ninguém, eu não preciso ficar me justificando, então tá tudo certo. Antes não. Pra te ver o nível que era, eu me considerava assim, até estranho. Que daí em outros momentos, né, alguns anos atrás, aconteceu, o irmão viu, depois eu chego lá, tu viu eu falando lá, né? Aí eu falava, o que era? Tipo assim, mas não é nada disso e tal. Eu queria provar o tempo todo pra alguém alguma coisa, entendeu? Tipo assim, queria provar o tempo todo que não, eu não sou essa pessoa, o que tu viu não é bem isso, entendeu? É mais ou menos nesse nível. E esse processo de mudança da tua personalidade, digamos assim, de quem tu é, ele demora muito tempo ou tem coisas que tu consegue resolver rapidamente, de 1 semana, 2 semanas? Não, acho que todos demoraram um tempo, assim. É uma vida, né? Uma vida, assim. Depois de estar muito calejado e de entender, ou tu para agora, ou tu vai viver uma vida assim. Aí que lição tu vai deixar pro filho, pro neto, pra quem vem depois? E tu faz isso pra tentar se modelar, ou seja, se curar, ou ainda continua sendo pra se encaixar na sociedade? Não, eu acredito num processo de cura mesmo. Uhum. De cura, de conseguir vencer. Por exemplo, eu tenho um testemunho que eu dei na igreja, as pessoas olham... É onde eu penso, né? As pessoas... Onde entra a paranoia. Aí as pessoas olham, tipo assim, ele não tá falando isso, né? Mas pra mim, é uma limitação, tipo assim, que eu venci e que eu senti a necessidade de compartilhar, porque eu sei que, diferente de mim, existem muitas outras pessoas que passam coisas parecidas ou até piores e não expõem. E ficam guardando ali só pra elas. Sentem as mesmas dificuldades, sentem os mesmos processos, as mesmas feridas, mas não expõem. Então,
Se for pra eu ser o corajoso que dá a cara a tapa falar sobre isso pra influenciar outras pessoas, amém. E aí eu cheguei no ano passado, em setembro, depois de um retiro, e dei um testemunho na igreja, que foi o primeiro retiro da minha vida que eu não briguei com ninguém. Hum. Entendesse? Sim. Tipo assim, é uma coisa que as pessoas olham, tá, ele ia pro retiro pra brigar. Entendeu? De certo lado, não, ele não pegou o microfone pra falar isso, né? Que ele... Só que, cara, pra mim, foi uma vitória tão grande que às vezes um irmão vai lá pra dizer que ele teve um livramento de um acidente e aquilo vai abençoar a vida do outro. Mas às vezes eu falar que eu não briguei num retiro, que eu consegui chegar lá, às vezes o adolescente ou o jovem que tá ali sentado pensa, nossa, eu também brigo direto, às vezes eu não gosto de alguma situação, ou fico brabo com alguma situação. Pô, se ele conseguiu, eu posso conseguir também, entendeu? Então, tipo assim, eu penso muito nisso, sabe? Que é um processo de cura, porque se fosse pra me encaixar, eu não teria nem coragem de falar, às vezes, essas coisas assim na frente dos outros, entendeu? Eu tentaria me encaixar só como uma forma de maquiagem, entendeu? Mas jamais iria dar minha cara a tapa pra mostrar essas pequenas evoluções, sabe? Eu realmente hoje eu busco fazer do meu cotidiano, fazer das minhas pequenas vitórias de certa forma, uma motivação para outras pessoas se inspirarem, sabe? Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, às vezes em atendimentos. Atendimento de supermercado. Sabe essa coisa do deboche, de às vezes responder. Às vezes, tipo assim, a pessoa não tá num bom dia e ela te responde de uma forma. A gente sabe que existem muitas pessoas sem educação hoje trabalhando com atendimento ao público. Mas eu não deixava passar um. Hoje eu olho, tipo, não, tudo bem, moça, eu só perguntei isso por causa disso e disso, sabe? Mas antes, por que tu tá falando comigo desse jeito? Entendeu? Sim. Era assim. Então, se fosse pra maquiar, eu acho que eu não mudava nem essas situações isoladas que ninguém saberia, entendeu? Que quem saberia? Eu, sozinho. Ou se estou acompanhado pela minha esposa. Mas isso não impacta numa esfera social, entende? Porque só eu tava lá naquela loja, a atendente, a minha esposa no máximo, entendeu? Então eu acredito que maquiar pra me encaixar não é, porque eu mudo até essas pequenas coisas, sabe? Que antes eu não tolerava nada, 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 nada. E hoje, tipo assim, eu tenho buscado a entender, sabe? E a amenizar, apaziguar a palavra, sabe? Tipo assim, falou de um jeito comigo que não foi bacana, ao invés de eu falar mais alto, que era o comum, eu diminuo um pouco, pra que a pessoa, tipo assim, veja, pô, nem precisava ter falado com ele desse jeito, entendeu? Entendi. Cara, tu tem umas frases muito legais, vai escrever um livro, cara. É. Já pensou em escrever um livro, alguma coisa assim? Já fui incentivado a escrever, assim. Então tá vendo. Aí, falando em escrever livro, vamos supor, né? Se tu fosse escrever um livro agora, Sim. significa que o Borderline te ajudou em alguma coisa pra escrever o livro. Tem algo que o Borderline te fez ser bom? Eu acho que na compreensão mesmo. Porque hoje, na vida que a gente vive, na correria, todo mundo com seus compromissos, ninguém quer parar mais pra ouvir o outro. E por eu não ter sido ouvido por muito tempo, eu acredito que o Borderline trouxe isso. De hoje eu paro com gosto. Eu dou tempo de qualidade para as pessoas quando elas querem falar, sabe? Eu paro, eu escuto, não importa o horário. Às vezes eu tô... Esses dias, né? A gente tava dormindo já, aí eu despertei, 11 e pouca da noite. Aí eu olhei meu celular, não tinha chegado a notificação. Quando eu fiz assim, sabe quando parece que realmente foi muito assim... De Deus mesmo, sabe? Porque daí eu acendi meu celular pra ver a hora, aí chegou uma notificação de um adolescente falando que tava com um pensamento suicida. Aí, ali, foi até mais ou menos o quê? 1 da manhã, sabe? Conversando ali, acalmando, tipo, trazendo um pouco da minha realidade também, do que eu passei na idade dele. Então, eu acredito muito que isso é algo positivo, né? Eu precisei passar pra hoje poder entender pessoas que estão passando, sabe? Ouvir, né? Às vezes... Algumas pessoas me acompanham, principalmente na nossa cidade, né? Porque é uma cidade pequena, então, de certa forma, tipo assim, bastante pessoas nos conhecem. Aí eu vou, às vezes, em algum lugar tomar café. Da atendente, eu vi teu vídeo falando sobre traços de uma pessoa com borderline, eu também acho que eu tenho. Aí ela começa, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho... E eu fico parado ali. Tipo assim, fui lá comprar algo pra tomar café. Não, então, depois a gente conversa. Não, eu fico ali até ela sentir que, tipo assim, pô... conseguir, né, tirar desse tempo para desabafar o que eu tô sentindo, ou o que eu acho que eu tenho.
entendeu? Então, eu acredito muito que trouxe essa visão de cuidado, assim. Tu afeta muitas pessoas positivamente, né, por causa do borderline. Sim. Mas e as pessoas que tu afetou negativamente? Tu ainda tem uma relação muito difícil com essas pessoas? Olha, com a grande maioria não. A grande maioria hoje, são pessoas até que me acompanham e me motivam. Porque quando aconteceu, por exemplo, que foi antes do borderline, aconteceu ali de vir à tona, assim, coisas que eu não lembrava mais, né? Porque a questão do meu trauma em relação ao abuso que eu sofri apagou da minha mente, né? Algo que eu vivi a minha vida inteira buscando uma resposta de uma coisa que estava ali internamente e eu nunca tinha vindo à mente, sabe? E eu fiz questão, na época, porque eu postei uma carta aberta sobre isso que eu passei no meu perfil e eu fiz questão de mandar pra todas essas pessoas. E eu fiz questão de falar, eu sei que isso não justifica nada, mas talvez te faça compreender melhor o que tu passou comigo. Porque da mesma forma que eu fui muito maltratado por pessoas, eu maltratei muitas pessoas também. Muito, com palavras, com atitudes, com comportamentos, entendeu? Eu fiz muito mal. E eu carregava essa culpa, sabe? E as pessoas, tipo assim, pediram perdão, falaram que reconheceram que elas não foram compreensivas na época diante de situações, porque todo mundo evolui, né? A gente chega na vida adulta, a gente entende que coisas de adolescente, coisas de, às vezes até mesmo de jovem ali entre os seus 17, 18, 19 anos, enfim, faz muita burrada, sabe? Então, a gente teve essa conexão, né? A gente teve esse momento de se entender. Hoje eu lido muito bem com todas as pessoas que eu tenho hoje, às vezes em rede social, e a gente já teve problemas. É engraçado porque hoje a gente trabalha, a gente tem uma agência, né, de assessoria, né, de publicidade para marcas influenciadoras. E uma das empresas que a gente faz a gestão de redes sociais, a colaboradora da empresa é a pessoa que eu mais tive problema na minha vida. E a gente se dá super bem. Eu cheguei lá primeiramente, antes de eles se tornarem nossos clientes, eu fui lá para contratar o serviço deles. E quem me atendeu foi ela. Então, tipo assim, há uma mudança, sabe? Tipo, do olhar das pessoas também, da época, sobre o Renan, pra como elas enxergam hoje, sabe? Mas ainda existem pessoas, sim, não posso dizer que não, que ainda me detestam, assim. Que passam na rua viram cara, que me associam a tudo de ruim, assim. Com Sim, certeza. entendi. E tu teve mais problemas, assim, em questões de relacionamento ou amizades? Eu não tive muitos relacionamentos. Assim, eu tive namoro mesmo antes da minha esposa que eu casei, eu tive só um oficializado, assim, de ir na casa e tudo mais. Os outros foi tudo, tipo, aquela coisa mais, estamos se conhecendo no processo e tudo mais. Então, eu acho que problema de relacionamento mais foi com amizades, assim mesmo. Foi com essa relação. Porque eu sempre tive uma facilidade muito grande de me relacionar mais com meninas do que com meninos. Então, desde criança, eu já era julgado por isso. E aí já entrava a questão de Ah, sexualidade e sim, tudo com mais. certeza. E como é que os teus amigos lidavam, ou amigas, né, lidavam contigo naquela época? Ou até hoje também? Hoje é diferente, mas na época eu era julgado, como eu te falei, pela sexualidade pelos rapazes e as meninas me acolhiam. Então era bem diferente a forma que elas, mesmo às vezes eu brigando, xingando, que eu tinha esses momentos com elas também, mas eu era, digamos assim, mais compreendido, né, pelas mulheres, pelo lado feminino, do que pelo lado masculino. E eu acho muito engraçado, porque esses dias eu fui dar uma palestra, né, em relação à influência digital em uma escola, e aí eu vi que hoje essas coisas não existem mais, mas na época, por exemplo, apenas por uma desconfiança, tipo assim, eu nem era chamado para jogar bola, eu era totalmente excluído, totalmente rejeitado desse âmbito, né, de dentro de uma sala de aula, né, com os rapazes. E hoje a gente sabe que é uma realidade que existe muito, né, em questão a escolhas, né, e orientações sexuais, e que as pessoas se relacionam tranquilo nas escolas, sabe? Eu vi, né, e eu pensei, nossa, se fosse na minha época isso, entende? Então, tipo assim, as pessoas não rejeitam mais, elas acolhem, buscam entender, né, e buscam compreender, independente, né, se a pessoa é, se não é, enfim. E na minha época não tinha isso, apenas por uma desconfiança eu já era chutado para escanteio, sabe? Pela questão também de eu não ter amigos, né? Eu acredito muito e atribuo muito na questão do abuso que eu sofri. Porque eu sofri de certa forma, não era
Era um amigo, mas era em eu posso falar sobre isso? Cara, se tu se sentir à vontade, pode falar, não tem Porque eu não problema. sei. Eu não sei até que ponto pode ir, né? Não, Então. podemos ir até o ponto que tu quiser. Tá. Então, em relação ao abuso, eu acredito muito que tenha influenciado muito nas minhas relações, porque eu fui criado, né? Minha família, meus pais, eles me criaram com. Eles tinham um convívio com amigos, casais, né? De amigos que tinham filhas meninas. Então, eu fui criado dentro de um ambiente, né? Eu fui inserido dentro de um cenário que as minhas amizades eram só meninas. E aí, meu primeiro amigo foi um filho de um casal de pastores que, na época, a gente tinha uma congregação, frequentava uma congregação sem pastores. Vinha pastores de outra cidade, da mesma denominação, a cada final de semana e trazia ali, né, a palavra e tudo mais. Então, eles ordenaram um casal que veio de outro estado para ser pastores. Eles tinham um filho, esse filho era mais velho, e ali foi a primeira amizade que eu disse, pô, agora, né, eu vou ter um amigo e tal, porque na escola eu já passava um bullying ferrado, né, então eu pensei, agora eu vou ter um amigo na igreja, pelo menos, né, e foi aquele ali que me abusou. Então foi o filho do casal de pastores da igreja que a gente frequentava. E aí eu acho que isso trouxe uma série de uma busca interna por sempre... Por que eu colocava dependência emocional em pessoas? E na verdade não era só em rapazes, era em qualquer pessoa, amigas, qualquer pessoa que eu sentia que estava me devolvendo aquilo que foi me tirado lá atrás, entendeu? Eu agarrava na pessoa e eu sufocava ela demais. Então, uma das características que as pessoas associam muito de mim até hoje é que eu sufocava as pessoas, entendeu? Tem gente que, tipo assim, não quero nem ouvir falar no nome dele, porque foi traumático, entendeu? Porque era traumático. Era tipo assim, ou tu ou eu vou tirar minha vida. E se eu tirar minha vida, a culpa vai ser tua. Entendeu? Era nesse nível, assim. Era meio... Tu falava dessa maneira? Uhum. Que se a pessoa fizesse algo, tu ia tirar a tua vida? Sim, que tipo assim, se não fosse a amizade, não fosse da forma que eu tava esperando, ou enfim, tipo assim, isso ia me afetar emocionalmente, eu vou tirar minha vida, porque eu já tenho problema com isso, e aí eu colocava esse tipo de pressão. Ferrava muito o psicológico dos outros também. Demais. Cara. Demais. Eu considero, por isso que eu entendo hoje, né, algumas pessoas ainda terem esse tipo de bloqueio, né, ainda terem esse tipo de... E uma coisa que aquela psicóloga que eu tava comentando contigo, né, a Ana Beatriz fala, é que essa borda do borderline, né, ela dá uma deslizada na psicopatia também. Então, sempre foi uma coisa muito difícil de eu falar do borderline, porque, como eu te falei, eu assisti os vídeos dela antes, às vezes eu assisti os vídeos dela, no caso, antes de falar sobre isso nas minhas redes sociais, e aí quando vinha conteúdos como esse, eu pensei, não, eu vou falar sobre isso, daí vão achar que eu sou psicopata, entendeu? Porque sim, alguns traços, né, da dependência, tipo assim, por exemplo, eu preciso resolver um problema com a pessoa porque a gente discutiu. Ela não quer e eu não sabia respeitar o tempo dela. Eu batia na casa dela. Como eu te citei ali um exemplo do aniversário. Isso é um traço muito preocupante. Pô, respeita o tempo da pessoa. Fica na tua. Uma hora vocês vão conversar. Hoje, qualquer dilema que eu tenha, entendeu? Se precisa esperar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas pra conversar, eu espero. Tranquilamente, entendeu? Antes, não. Eu saía do meu trabalho. E não tô falando nem trabalho em empreendedorismo, isso é do meu trabalho. Sim. Eu tinha um trabalho e eu abandonava o trabalho pra resolver o problema. Isso era muito, eu considero, né, uma questão muito, se a gente for olhar, é um lado bem psicopata mesmo, tipo assim. Soa estranho, Sou né? estranho, exatamente. Mas na época era o teu normal, né, digamos assim. Era o meu normal. Hoje eu olho pra trás e sinto vergonha, com certeza, né? Vejo que, tipo, não foi não era a intenção, não era a motivação, eu só queria resolver, eu só não queria deitar minha cabeça no travesseiro com o peso de que eu fiz algum mal, ou de que eu tinha algum problema com alguém, mas eu acho que quando você respeita o tempo do outro, você já ganha pontos ali, sabe? Eu não tinha isso, não tinha. E às vezes até colocava a pessoa na posição que eu te falei ali, né? De que ela era responsável por qualquer coisa que eu fizesse. Ah, tu não quer conversar? Então tá. Se qualquer coisa que acontecer, a culpa vai ser tua. Entendeu? Era mais ou menos nesse nível, assim. Sim. E tu falou um pouquinho, assim, da tua relação na questão jovem e infantil. Como é que era o Renan criança tendo borderline? Então, eu sempre falei, na verdade, é a primeira vez que eu tô falando isso abertamente, mas eu falei pra minha esposa, inclusive, essa semana. Eu sempre vivi em cenários hostis. Eu nunca vivi, tipo assim, um lugar paz. Não. Dentro da minha casa era uma desestrutura familiar, tanto que hoje meus pais, eles não estão mais juntos. Então, eu vi, né, enfrentei muita coisa ali já. Creche, desde a creche, assim.
uma hostilidade no sentido de bullying mesmo, né? Aí depois veio questão de escola, faculdade, porque daí a faculdade mais foi por ideologias mesmo, né? A faculdade que eu escolhi, a grande maioria da turma tinha uns pensamentos totalmente diferentes dos meus, tipo, a grande maioria que eu digo é 90%. E eu era um nadando contra a correnteza ali. Pensei em desistir várias vezes da minha faculdade, porque eu não aguentava sair da minha casa e ir pra um lugar onde todo mundo praticamente pensava diferente de mim. E não era nem o fato de pensar diferente de mim, era empurrar a boca abaixo que eu tinha aqui, que concordar com aquilo, sabe? Então sempre foi muito hostil. Igreja também, tipo assim, é um lugar que é pra gente... Pô, a igreja é um hospital, né? Pra tu se curar. Só que a igreja, de certa forma, não a igreja, né? Mas algumas pessoas que não se permitem esse processo, não se permitem esse ambiente de cura, elas acabam criando da igreja um ambiente hostil, de competitividade, de um querer ser melhor que o outro, entendeu? Então, isso sempre borbulhava em mim querer entrar dentro desses ambientes também, entendeu? Então, eu não fugia desses ambientes, eu comprava esses barulhos, eu comprava essa competição, entendeu? Então, desde criança, sempre querendo mostrar ser o melhor, sempre querendo mostrar que era, enfim, o mais talentoso, o mais inteligente. Então, eu acredito que eu fui quebrado mesmo na vida adulta, sabe? De depois olhar pra trás e pensar, tipo, que eu perdi muito com isso, né? Tentei provar a vida inteira alguma coisa e não provei nada. Na verdade, só provei o contrário. Então, vamos recalcular a rota aqui. As pessoas julgam muito quem recalcula a rota, né? E eu considero, na verdade, que isso é crescimento. Pô, não deu certo até agora, eu vou continuar do jeito que tá. Entendeu? Eu já recebi todos os sinais possíveis que eu não devo continuar sendo assim. Entende? Então, tá na hora de eu recalcular a rota e não continuar sendo assim. Então, hoje, eu acredito que olhando pra trás, desde criança, eu já tinha uns traços bem estranhos, assim. Sim. Eu gostei disso daí de recalcular a rota, porque olha que louco, ninguém fala pra gente que é proibido a gente ser uma nova pessoa, né? Uhum. Ter uma nova personalidade. Ninguém chega e fala assim, pô, tu não pode ser uma pessoa legal, tu não pode ser Sim. uma pessoa boa daqui pra frente. Ninguém fala. Uhum. E aí a gente fica pensando, pá, mano, se eu ser uma nova pessoa agora, será que vai ficar estranho? Não, cara, não vai, é tu. As Uhum. pessoas vão ter que aprender a lidar contigo, e se não aprender a lidar, tá tudo bem. Sim. Teu novo ambiente vai ser moldado. E aí eu queria falar também, porque assim, na questão de tu conversar com outras pessoas, vai ter uma emoção, vai ter algo a mais. E aí me lembrou uma coisa, que é assim, às vezes a gente fica viciado em ser triste. Já viu aquela pessoa onde que ela é viciada em ser deprimida? Uhum. Até ficou o famoso sad boys e tudo mais. Uhum. Tu acha que esse sofrimento emocional é viciante? Eu concordo muito hoje com a opinião das pessoas que... Eu não gosto de as pessoas falarem que o problema do outro é drama. Eu não gosto. Não gosto porque só eu sei o quanto as minhas limitações foram tratadas como coisas pequenas. Mas, pô, é pequena pro Ângelo, não é pequena pra mim. Então não pode dizer que é drama só porque pra ele é pequeno, entendeu? E aí eu acredito muito que foi criado esse ambiente, entendeu? De que hoje tudo é drama. As pessoas até diminuem um pouco dessa questão da saúde mental, da importância dela, porque elas acham que as pessoas utilizam de questões de transtornos pra fazer drama, entendeu? Eu vejo muito as pessoas falando, agora hoje tudo é burnout, agora hoje tudo é borderline, agora hoje tudo é TDAH. Se estamos, né, conseguindo encontrar o caminho para ser diagnosticado, para poder se entender melhor, para poder resolver esse problema, amém. Não vejo motivos para crítica ou para diminuir isso. E quando pergunta, tipo, é viciante? É viciante depende de como que tu tá usando daquilo. Porque, por exemplo, eu falei que eu não encontrei muita compreensão, mas a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram, eu encontrei muita compreensão. Muita bajulação, muito, tadinho, passava tudo isso. Se eu uso daquilo ali pra, tipo, me fazer, né, não me fazer, mas, tipo assim, me colocar nessa posição de coitado, automaticamente vai ser viciante pra mim estar ali, sempre mendigando a atenção dos outros. Mas não é isso que eu quero. Porque eu já fui isso a vida inteira. Eu já tinha as minhas estratégias pra chamar a atenção dos outros, justamente pra ser visto como coitado. Não dava certo. Que dirá agora, depois de adulto, barbado, casado, eu queria ficar, né, tentando me colocar nessa posição de, né, viciado em estar aqui triste. Então, assim, eu uso das minhas redes sociais pra passar uma verdade. E a verdade, claro, ela é nua e crua. Eu não posso maquiar, não posso romantizar dizendo que todo dia, o dia do borderline, por exemplo, é feliz. Não é.
Tem dias que a gente acorda e, tipo assim, às vezes eu acordo e penso assim, como eu gostaria de ficar só na cama hoje o dia inteiro. Mas tem que viver a realidade. Tem até um cara que às vezes aparece pra mim no TikTok, que ele grava vídeos, tipo, levantando, indo pedalar, e ele fala, vem comigo vencer mais um dia de depressão. Aí ele vai, pedala, aí toma uma ducha, toma uma água, e aí ele coloca assim na legenda o quanto é difícil aquilo e tudo mais. E eu acredito muito que ele achou aquele caminho para motivar outras pessoas a saírem daquele lugar também. As pessoas vão ver, eu também tenho depressão, olha o que ele faz para vencer. Ele vai dar uma pedalada, ele, né, vai buscar outros meios. Não para, eu não acho que ele usa daquilo ali para ficar as pessoas botando nos comentários, ai, que dó, tadinho, tá passando por isso, entendeu? Então é muito de como eu venho trabalhando também. Eu não gosto desse lugar também de coitadismo. Eu nunca me senti confortável. Quando mais novo, eu buscava por esse lugar porque era a minha forma de chamar atenção. Hoje, como eu não preciso mais disso, eu detesto, tá ligado? Coloquem nesse lugar de coitadismo, porque eu sei que de coitado a gente não tem nada, ninguém, né? Independente se tem transtorno ou não. Sim. Essa questão de emoções viciantes me lembrou de outra questão, que se for sensível tu não querer falar, cara, tá tudo bem também, tá? Novamente. Tranquilo. Abuso de droga aconteceu na tua vida? Não, Não? não. Olha só que bacana, porque tá muito ligado, né, com borderline, também Sim. TDAH, também bipolaridade, né? Uhum. Não, Porque o que que acontece? A minha família conheceu a Cristo, eu tinha 5 anos de idade. Uhum. E assim, eu sempre brinquei que existe o filho pródigo, na história do filho pródigo, né? Eu nunca fui o filho pródigo, eu fui o outro filho. Aquele que tinha tudo dentro de casa e não dava valor. Então eu nunca cheguei a ir conhecer as coisas do mundo, os prazeres, pra tentar, tipo assim, preencher aquele vazio. Porque eu já sabia que se caminhando com Deus já tava difícil, imagina se eu escolhesse não estar com Ele. Ah, vou lá, então me afundar nas drogas, qualquer outra coisa, né? Na prostituição, enfim. Eu já sabia que ia ser pior. Então, porque como eu fui para esse ambiente muito cedo eu também aprendi que aquele é o ambiente certo. Então, eu não tive esse problema. Eu não tive esse problema justamente porque eu sempre fui muito convicto, entende, da minha fé, da, da, da minha visão, enfim, daquilo que eu entendia e sentia por Deus, sabe? Então, eu não tive isso. Acredito justamente por isso, pela convicção mesmo. Mas não por não passar pela cabeça. Vou estar sendo o maior hipócrita aqui de dizer que nunca passou pela cabeça, se já passou, entendeu? Tipo, quando mais novo, assim, vontade de chutar tudo, quer saber? E conhecer outra vida, sabe? E aí, eu realmente foi pela convicção, acredito que eu me mantive, assim, mais nessa questão mais firme, sabe? Bom, cara, que legal esse teu relato. Muito gratificante ver que isso realmente não passou pela tua vida, né? E passar pela vida, várias pessoas passam pela nossa vida. Cara, se tu se sentir à vontade, o que que tu gostaria de falar para as pessoas que tu já machucou, que tu acabou atrapalhando a vida de alguma forma? O que que tu gostaria de falar para essas pessoas? Vou falar olhando pra câmera. Pode falar, fica à vontade. Pensar, né? Então, eu acredito muito que a gente, desde cedo, sempre aprendeu a dar segundas chances, né? É algo que a gente sempre foi ensinado. Mas é como se as pessoas elas não fossem merecedoras de terceiras, de quartas, de quintas, de sextas chances. Eu acredito muito que, a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você entende que Ele te dá infinitas chances para recomeçar, para ser alguém melhor, para tentar de novo, para começar outra vez com uma nova história, com novas pessoas. Então, hoje, talvez, um pedido de perdão não mexa em nada, não faça nada, não mova em nada, mas eu acredito muito que, da mesma forma que eu olho para trás e sei os caminhos que eu trilhei, onde eu errei, o que acontecia comigo, qual era a minha história, eu acredito que todas as pessoas que entraram em algum possível conflito comigo também carregavam as suas bagagens, também tinham as suas histórias. Então hoje eu olho para elas de uma forma totalmente diferente. Eu não venho nutrindo sentimentos ruins, mágoas, rancores, enfim, remorsos por ninguém. E eu acredito muito que a gente vive mais saudável dessa forma. Então, eu aconselharia, sabe? Eu aconselharia a enterrar, a deixar para trás, né?
a perdoar de verdade e reescrever uma nova história, oportunizar novas chances mesmo. Não talvez para o Renan, porque a gente entende às vezes que os mundos eles criam caminhos diferentes, às vezes a gente vai para caminhos e para escolhas diferentes, mas sempre ter esse senso de criar novas oportunidades para as pessoas que ainda falham com você, sabe? Porque a gente é ser humano, né? Enquanto a gente ser isso aqui, carne, a gente vai viver falhando. Então, hoje eu aprendi e busco usar disso para falhar menos, né, com as pessoas. Amar mais e falhar menos. Cara, se eu fosse te colocar em uma palavra, seria sensato, tá? Verdade, cara, Obrigado. eu gostei bastante da tua história e chega a ser emocionante. De verdade, cara. Eu senti várias vontades de chorar aqui quando tu fala do teu pai também, do momento ali do teu acidente. Sim. E, pô, cara, isso foi bem legal pra ti, mas eu gostaria muito, muito que tu ajudasse também, assim como tu já tá ajudando outras pessoas. Eu queria que tu... O que tu poderia falar para as pessoas que acham que tem borderline ou que tem borderline? O que tu poderia falar para essas pessoas também? Eu vou falar o que a minha psiquiatra falou pra mim. Na época que eu tive o diagnóstico. Ela falou, Renan, você não é esse diagnóstico. Então, independente do que você tenha, possa ser até uma depressão, você não é essa depressão. Você é muito mais que isso. Você tem um valor muito mais inestimável que isso. Você não é resumido ao que você já foi, ao que você fez, ao seu passado, principalmente, porque eu acredito que muito do que a gente vive hoje é muito fruto do que a gente já foi um dia ou do que a gente passou um dia. Existem muitas pessoas com a mente, por mais que vivem no presente hoje, a mente ainda está condicionada lá no passado, lá atrás. Então eu acredito muito, se eu pudesse deixar essa mensagem, é te dizer que você não é nada do que te aconteceu, você não é nada do que fizeram com você, você não é nada do que você passou, você não é um diagnóstico. Você é aquilo que você foi criado para ser, aquilo que Deus sonhou. Antes mesmo de a gente vir a esse mundo, Ele já sonhou com cada um de nós. Então, talvez tudo que você esteja passando é para, assim como eu, construir uma história diferente. E como eu ouvi aqui hoje, tá tudo bem a gente recomeçar, porque nunca foi dito pra gente que a gente não podia ser alguém diferente. Então, seja essa pessoa. Eu diria isso. Cara, que foda. Que foda. Muito obrigado, cara, pelo episódio. De nada. De verdade, foi... Eu gostei bastante também. Eu também, cara. Gostei muito. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que cria muita expectativa hoje em dia. Uhum. Porque desde que eu descobri a frase de que expectativa gera frustração, Sim. eu meio que parei de criar. E, cara, que bom que eu não criei uma expectativa pra esse episódio, porque, cara, foi incrível. Que incrível, bom. de verdade. Que muito bom que bom. tu gostou. Muito bom. E, pô, e as pessoas que gostaram também desse episódio, onde que elas poderiam te encontrar? Então, para quem quiser me acompanhar mais, né, hoje eu tenho trabalhado nas minhas plataformas sociais um pouco mais dessa temática, um pouco mais desse assunto, né, do borderline. Então, a minha rede social ela é @orenangrace. @orenangrace, vai achar lá todas as plataformas, tanto TikTok, Instagram, o X também, que eu às vezes utilizo para postar alguns pensamentos também. É tudo o Renan Graça, é só colocar lá que vai aparecer. O X, eu fiquei tão incomodado que mudaram o nome. Nada a ver, eu achava né? tão Bem mais legal falar Twitter. Twitter bem mais legal. Cara, muito obrigado pelo episódio. Eu que agradeço. De verdade, foi incrível. Muito obrigado. Incrível. Obrigado incrível. mesmo Eu por esse espero espaço. te ver de novo em algum outro momento para falar sobre qualquer outro assunto, cara, porque eu adorei. Se tu tiver algum relato de outras pessoas aqui de Criciúma também, cara, pode trazer que eu vou adorar conversar com essas pessoas, tá? Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, por oportunizar esse espaço, né, muito sucesso, né, para esse projeto. A gente sabe que renúncias que precisam ser feitas para estar aqui. Então, eu acredito muito, né, que só o fato de ter um propósito, que eu acho muito legal quem cria projetos com propósito, né? Então, ter o propósito de oportunizar, poderia estar aqui ouvindo diversos outros assuntos, né? Tá ouvindo um relato de uma história, né? Isso é muito bacana. Então, obrigado pelo convite, né? E por ter oportunizado esse momento. Eu que agradeço. E pro pessoal que ficou até agora, muito obrigado. Tamo junto, de verdade, tá? Se inscreve aqui no canal para assistir os outros episódios que acontecem normalmente todo domingo às 11h15. Mas se você quer assistir outros pedacinhos desse vídeo, tem o canal de cortes aqui na descrição do vídeo, tem o meu Instagram, o Instagram também do podcast e também o Instagram do Renan, caso vocês queiram conhecer o conteúdo deles lá. E se você está passando por alguma dificuldade, algum tipo de problema, seja ele borderline ou outro tipo de psicopatologia ou algum problema de relacionamento, seja o que for, comenta aqui embaixo que aí o próximo episódio, talvez eu encontre um profissional da área para que ele possa te ajudar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tamo junto e tchau, tchau.